Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Sua estratégia low carb ia muito bem quando de repente chegaram as festas de final de ano e você não estava planejado para furar essa estratégia. Você não estava planejado para sair fora tantas refeições, porque não é só uma refeição, né? As festas de final de ano envolvem aí, às vezes, 2 dias inteiros de comemoração e ainda as sobras, né, da comida que nos acompanham, às vezes, muitos dias depois de Natal e Ano Novo. Você já parou para pensar que o mais importante não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo, mas entre o Ano Novo e o Natal, né? Será que vale a pena se planejar para, de repente, furar nesse período? Ou você que não quer e a sua família tem aquela tradição, assim como é na minha, de cada um levar um prato e esse cardápio é combinado com antecedência. Por que não se planejar para fazer o prato que você vai consumir durante as festas de final de ano? Esse é o nosso tema aqui do Consulta ao Doutor, para você que segue a estratégia low carb, o estilo de vida low carb, e muitas pessoas hoje aderiram a essa estratégia e não quer sair da linha, ou de repente quer saber se dá para sair da linha nas festas de final de ano. Aproveita, porque essa é a hora de você tirar a sua dúvida aqui no Consulta ao Doutor. Participe ligando para cá, 0 operadora 11 3337 5886. 3337 5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, lá no meu Instagram, @Denise Luque. Eu também espero a sua participação. Segue a hashtag Consulta ao Doutor e siga todas as redes sociais da emissora, @TV Hit no Instagram e a plataforma do YouTube que eu particularmente adoro, que é o canal Hit TV. Dá para você assistir a toda a programação em tempo real, ao vivo, de maneira simultânea. Tá fora de casa, não tem uma TV ao seu alcance, não tem problema. Com acesso à internet você continua conectado aqui conosco e não perde nada da programação. O legal também é que depois de cada programa, os vídeos sobem para o YouTube para você ver e rever a hora em que você quiser. Hoje eu recebo a nutricionista, doutora Renata Gildice. É sempre uma alegria te receber aqui. Eu que agradeço, Dê. Obrigada pelo convite, por poder falar desse tema que eu amo, né? Eu acho que é um tema que festa de final de ano e low carb tem tudo a ver, né? Então, eu amei o que você falou. Realmente, o que engorda é o que a gente come, não entre o Natal e o Ano Novo, mas entre o Ano Novo e o Natal. Então, acontece que nem todo mundo se planejou dessa maneira, né? Então, manteve aí antena ligada, radar ligado na alimentação do Ano Novo passado até Natal agora, para poder, de repente, exagerar um pouquinho, com certeza, vai fazer uma viagem, ou não quer continuar seguindo. Acontece que quem segue a abordagem low carb costuma encontrar uma facilidade de continuar. Com certeza, principalmente nas festas. Tem muitos assados, tem muita carne, né? Mas acho que você falou uma coisa muito importante, assim, as pessoas nessa época, elas desconectam um pouco da organização, do planejamento, e muitas vezes elas acham que as pessoas da família, elas vão ter um preconceito. Então você não precisa levar marmita, né? Uma marmitinha só para você. Você pode fazer receitas deliciosas para todo mundo e você vai colocar na mesa e colocar para todo mundo provar, sem falar que é um prato de dieta. É um prato apenas. Né? Então não existe, sei lá, um peru de dieta, é um peru, né? Então é isso. Na minha família a tradição é cada um cozinhar um prato, esse cardápio é planejado antes, né? E aí cada um já sabe o que vai fazer e o que vai levar. Aí tem coisas tradicionais também, né? Tem um patê que eu faço, nem sei se eu já trouxe aqui, que é um patê de pinholes, que todo ano eu tenho que fazer, faz mais de 20 anos que eu tenho que fazer esse patê e é low carb, ainda bem. Né, dá pra gente fazer, por exemplo, esses pãezinhos, já servir para não perder o patê de pinholes, que eu aprendi com uma amiga e que eu gosto muito. Tem até no meu canal do YouTube a receita, já que eu já fiz, para quem quiser conhecer. Eu particularmente adoro patês. O problema do patê é com o que você come o patê. É sempre com um pão, uma torradinha, uma coisa que não é low carb. Então a Renata sempre traz aqui pra gente opções, e eu já tive a oportunidade de experimentar muitos pães low carb que são uma delícia. Você não fala que são low carb porque tem
Tem focaccia também, que você pode fazer com alecrim e manjericão, né? Então, por exemplo, tem lá aquela cesta de pães tradicionais, eu duvido que a pessoa não vai querer experimentar. Tem pão de alho, tem focaccia, né? Então dá para fazer muita coisa. Tem os crackers, que são os biscoitos, e são coisas que as pessoas falam, é difícil. Não é difícil, gente, é muito fácil. São coisas assim que muitas vezes você não precisa fazer nenhum esforço excessivo, não precisa sovar, é só espalhar num papel manteiga, é muito simples, né? E se vai ter o trabalho de cozinhar, por que não cozinhar algo que esteja dentro da sua estratégia, né? Com certeza. Mesmo que todo o resto vá fugir, sim, que algo esteja dentro da sua estratégia. Por exemplo, tem a farofa, né? Tem empresas que elas vendem as farofas prontas, que você pode incrementar exatamente como a farofa que você vai fazer para toda a família. Então, de repente, se você não quiser fazer para todo mundo com as farinhas low carb, você pode fazer uma mesma base com o que você quiser, linguiça, calabresa, cebola, né, o ovo, tal, e colocar no final a farofa low carb, né? E fica muito gostoso, passa muito bem pela tradicional. E para quem acha que não tem doce low carb, a doutora Renata já surpreendeu a gente várias vezes aqui, né? E ela faz alguns desafios nas redes sociais dela, né? Então, sim, você leva nos eventos da sua família, nos encontros, porque nós somos muito gastronômicos, é uma sim, coisa, com certeza. a comida é muito social, totalmente, né? Tem essa questão social que eu acho também super importante. E aí você diz para a pessoa fazer, levar, colocar na mesa, servir todo mundo e não dizer que não, porque é se falar a pessoa, porque aí ela já vai ter um preconceito, né? Então, se você não avisar, ela vai ter a mente limpa em relação àquele sabor, aquela textura, né? Agora, se você falar que é low carb, que é diet, que é de dieta, aí a pessoa ela vai ter um viés para avaliação. E me chama bastante atenção porque tudo que você dá a receita é simples de fazer. Extremamente simples. Você não dá uma coisa que, nossa, que preguiça de fazer. Não. É porque a gente não tem tempo, né? Eu também. As pessoas falam, gente, mas que horas você dorme? Assim, por exemplo, hoje eu né, assim, super cedo para fazer. Eu acordei, eu fui pro meu treino, ainda postei um teste que eu fiz hoje de manhã com o aparelho de destro, fui fazer o panetone antes de atender meus pacientes. Então, assim, dá para fazer. Se não desse, eu também não conseguiria fazer, né? Assim, então é importante tentar. Eu sempre falo para os pacientes, coloca um cronômetro no celular para ver quanto tempo vai demorar. Por exemplo, esse panetone eu não demorei nem meia hora para fazer, né? Foi meia hora de preparo e meia hora de forno, então muito, muito tranquilo mesmo, né? O que precisa ter é os ingredientes low carb. Sim, com dentro certeza. Da sua casa. Você tem que ter um acervo mínimo de ingredientes low carb. O que você recomendaria para quem está em Tá, casa ótimo. começando agora? Então, assim, a listinha padrão é o seguinte. Primeiro, seria legal você ter alguns tipos de farinha. Então, eu recomendo minimamente a farinha de amêndoas, a farinha de coco e o psyllium, que você consegue usar em todas as receitas. É importante você ter creme de leite, leite de coco e manteiga, que você usa muito. Nem precisa ser óleo de coco, nada disso. E aí, você tem que ter um repertório de queijos e queijos cremosos. Então, por exemplo, na minha casa não falta cream cheese, não falta mussarela e não falta parmesão. Se você tiver isso, você faz 90% das receitas low carb. E lógico que você tem que ter algum adoçante, que pode ser o de gota mesmo. Esse panetone eu fiz com sucralose mesmo, tá? Então nem precisa ser xilitol, eritritol. E uma coisa muito importante também é a goma xantana, tá? A goma xantana eu já falei aqui, ela é um pó que você vai comprar uma vez só, porque ele dura a eternidade, assim, e você vai colocar geralmente uma colher de chá em cada massa para melhorar a textura. Então, assim, até se alguém tiver dúvida depois, me chama no Instagram que eu mando a lista de compras, não tem problema nenhum. Inclusive, essa lista, ela tem com quantidades e tem uma loja virtual que tem até a caixa com o meu nome, que aí dá para a pessoa colocar... Né? Sim, para iniciante, para você fazer a primeira compra e depois você vai repondo, né? Então, de queijos eu realmente recomendo o pote de requeijão, o cream cheese, a mussarela e o parmesão. Suficiente, tá? E ovo, né, Dê? Lógico. Ovo é a e base caixa de 30 ovos aí. Hoje até acabaram meus ovos, até eu ia trazer outra receitinha, mas o ovo acabou. Para o carro do ovo que passa na sua casa, já faz um estoque lá de porque ovos, o ovo usa demais, né? Legal. Então precisa ter basicamente os produtos da sua casa, porque aí fica mais difícil quando você precisa ir ao mercado
comprar E aquilo não que tá tem, de né, diferente. caro, assim, as farinhas de oleaginosas, elas são caras no mercado, então é legal você se preparar previamente com isso, né? Leonardo, aqui de São Paulo, fez uma pergunta que eu achei super legal, porque essa vai vir com vários tipos de alimento. Essa pergunta vai se repetir várias vezes no programa. Pode comer o panetone normal ou precisa substituir pelo low carb? Então, assim, o panetone normal, mesmo aquele que é considerado diet, ele não faz parte da estratégia, tá? Então, assim, é o que você falou. Se você optar por furar a estratégia, vale a pena você consumir até o panetone normal, tá? Se você não furar, tem que ser o low carb. E tem pessoas que vendem, mas tem o pessoal que faz, enfim, as receitinhas também tranquilo. Vamos falar do furar, então? Tá. Só decidiu furar. Porque esse é o mais fácil. Depois a gente fala de como manter a linha. Sim, até sim. quando a pessoa não vai cozinhar, tem o privilégio de, às vezes, não cozinhar não precisa ter o trabalho de cozinhar. Você vai num lugar que está ali à sua disposição. Um hotel, Sim. né? Você contratou navio. alguém pra fazer isso. Tá na viagem, você vai consumir ali, é o pacote completo e às vezes você está preocupado. A Renata vai explicar pra gente o que escolhe. Mas para quem decidiu furar, que é, na minha opinião, o mais fácil, porém, com a conta mais cara para pagar depois. Isso. Você tem véspera, Isso. então é o jantar, sendo que no dia você já tá mais relaxado. É lógico, porque você vai ficar experimentando as coisas que você está cozinhando, Isso, né? Ou se você tá num hotel, você vai tomar um belo no sorvete. Lógico, né? lógico. Enfim, o dia que tem almoço, mas tem a janta. Aí vai sobrar depois. também, né? Que você vai e querer entre comer. Natal e Ano Novo, se você tá viajando, você já fala, mas já furei o Natal, já furei a véspera, né? Por que eu não vou furar a semana inteira? Essa é a ideia, só que a conta vai chegar depois. É 2 a 5 quilos, Tadeu. Eu acho assim, eu sempre falo para os meus pacientes, gente, não é para ficar chateado. Se você optar por furar, a continha para mais é 2 a 5 quilos. Aí você tem que ver se você tá afim de bancar esses números. Isso quando eu falo furar sem critério. Eu vou explicar aqui como furar com critério, para você não ter esse reganho, tá? Furar com critério existe também. E a doutora Renata vai explicar pra gente. Vamos atender a Fátima? Vamos lá. Tá na linha, Fátima fala conosco de Macaé, Rio de Janeiro. Oi, Fátima, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Tá, olha só, eu queria saber qual a diferença da dieta low carb para slow carb. Qual a diferença dos alimentos? Porque uma tem o dia do lixo. A low carb pode ter o dia do lixo também? Então, uma é low carb e a outra seria slow carb, é isso? Slow carb. Tá bom. Obrigada, Fátima. Eu, particularmente, nunca ouvi falar da slow carb. Tá, eu entendi o que ela quis mas falar. eu entendi que é o dia que se come... Não, na verdade, slow carb significa carboidratos de ação lenta, tá? Então, a gente chama isso tecnicamente de dieta de baixo índice glicêmico. Então, por exemplo, você vai tentar buscar um carboidrato que ele tenha uma absorção mais lenta. Então, em vez de comer banana com aveia, você vai tentar consumir uma maçã. Em vez de colocar, por exemplo, o arroz branco, você vai tentar colocar um pouco de chia no arroz, enfim. É que isso é muito discutível, né? Porque a resposta aos alimentos ela é muito individual. Agora, dia do lixo, não deveria existir nenhuma dieta, porque a gente não come lixo, né? Então, a gente chama de day off ou refeição livre, tá? Então, na low carb tradicional, alguns profissionais, alguns autores, como até a doutora Cristina, que já veio aqui, né? Orientam, por exemplo, uma refeição livre por semana. Eu não oriento, porque a pessoa já faz, né? Então, às vezes a pessoa já faz querendo ou sem querer. Sem o aval do especialista, né? A gente já dá Já uma dá, estragada. não tem como. Assim, 98% das pessoas que eu atendo fazem uma refeição livre por semana. Porque, por exemplo, sei lá, você foi na casa de uma tia idosa, ela serviu um bolo, colocou o cortado na sua frente. E aí, o que você faz? É refeição livre já. Mas tem gente que não conta isso como refeição livre. Não porque conta, mas deveria contar. Isso, não são as refeições principais, não é café da manhã, almoço e jantar. Então,
só sair fora só com esse pedacinho de bolo aqui. E isso os pacientes falam só no finalzinho da consulta, viu? Quando você já tentou tirar com saca-rolha lá todas as informações, aí ele vai lembrar que há 10 dias atrás ele foi na casa de uma tia. Então, ele teve refeição livre, né? Aquela coisa assim, bem formalizada é mais difícil. Por isso que eu não oriento. Agora, dia do lixo seria aquele dia da jacada mesmo, de comer tudo que você não comeu durante 15 dias. O pessoal fala que é o dia inteiro. Passa mal, não passa? Olha, tem muita gente que passa, tem alterações intestinais, tem muito refluxo, né? E tem um reganho de peso absurdo, né? É possível num dia do lixo você ganhar de 1,5 kg a 2 kg, porque incha demais, você tem muita retenção de líquido, porque você refaz a sua reserva de glicogênio, que é uma reserva hidratada. Então é diferente de uma refeição livre, é o dia inteiro empurrando comida, e isso não é contraproducente, né? Você está tentando se reeducar, perceber sinais de fome e saciedade, então não é legal, né? Doutora, tem muita gente que pergunta se gestante pode fazer estratégia low carb, e aí eu fico imaginando que são duas questões. A primeira é a mulher que já seguia uma linha mais low carb, que mesmo que não seja em padrões muito exigentes, né, já reduzia o carboidrato de sua dieta, e outra que de repente é a oportunidade, a mulher que não quer ganhar muito peso, ninguém quer, né, durante a gestação, fala, opa, então peraí, já que eu vou ter muita fome, né, e que as coisas vão mudar, eu vou aproveitar para consumir aquilo que eu posso mais e vou dar uma segurada no carboidrato. Quero saber se pode. Então, dei até uma coisa legal, porque esse vai ser um dos temas da nossa live de amanhã, que a gente faz toda quarta, foi o pedido de uma paciente. Mas é importante entender o seguinte, aquela low carb clássica de 50 gramas de carboidrato dia, não existe literatura dando suporte para isso, tá? Agora, para gestante. Por quê? Porque gestante não é um período onde você pode ficar fazendo estudos clínicos, é uma coisa que não é ética. Porém, é o que você falou, se a pessoa já faz a low carb há 2 anos, se as pessoas tivessem qualquer problema nessa época, não existiria humanidade, porque a humanidade ela evoluiu comendo planta, bicho e ovos, né? Mas assim, o que a gente recomendaria para uma gestante que quer controlar é algo em torno de 120 gramas de carbo dia, que já é muito menos do que 250, 300, como a Anvisa recomenda. Então, a low carb, ela varia de 20 gramas de carboidrato a 130, né? Então, para a gestação, a gente recomendaria um pouco mais, né, de carboidrato, só carboidrato do bem. Então, tubérculos, raízes e frutas. Você não precisa voltar a comer pão, arroz e feijão, isso não é necessário. Você não precisa voltar a tomar suco, comer açúcar, né? Então, você pode aumentar esse carboidrato com fontes do bem, né? Então, de repente, aumentar um pouco o iogurte, incluir banana. Agora, se a pessoa for diabética, diabetes gestacional, aí ela vai precisar de uma orientação personalizada, que aí entraria o que a telespectadora falou, que é o slow carb, seriam carboidratos de ação lenta. Então, não consumir purê de batata, optar por batata doce, não por batata inglesa. Enfim, por isso que a gente sempre fala, a orientação ela é personalizada, né? As orientações que a gente dá aqui são orientações gerais. Mas para uma gestante com diabetes, tomando insulina, claro que teria que passar com um nutricionista. Até para uma gestante que já está na estratégia há bastante tempo, precisa. Pode haver essa mudança de necessidade, né? Pode sim. Então, como nutricionista é o profissional que vai fazer essa rotina alimentar, sim, você pode precisar ajustar com isso, certeza, né? E sempre acontece, porque como a dieta low carb ela aumenta a fertilidade, isso é comprovado pela literatura e pela casuística, muita gente engravida no meio do caminho, né? Eu tenho paciente de 42 anos que engravidou fazendo a dieta low carb, que tentou engravidar 12 anos, não conseguiu, paciente de 40, então, assim, muitas vezes você precisa dar uma readaptada para esse novo cenário, né, que é a gestação. Perfeito. Por isso que precisa da avaliação do profissional para te ajudar, né? Hoje os ginecologistas obstetras já pedem de praxe para você passar no nutricionista. Sim, até por carências nutricionais, né, Dê? Tem muita anemia, tem deficiência de vitamina D, então tem muita coisa que a gente pode contribuir de alguma forma, né? Perfeito. Aproveitar e mandar um beijo para Cris Fabiano, que está assistindo a gente agora. Ah, que gostoso. Ela assiste sempre o programa e hoje está mais feliz com esse encontro aqui nosso. A Cris é muito fofa, ela participa das lives também. Um beijo, Cris. Obrigada pelo seu carinho.
É muito gostoso mesmo. Eu tive a oportunidade de conhecer a Cris pessoalmente também, lá na escola. Ah, onde a gente verdade! estudou. Isso. Então, sei que ela acompanha sempre, deve estar feliz aqui agora com o nosso recado para ela. Obrigada, viu, Cris? Renata, vamos continuar então, porque é o seguinte, vou preparar para dar um recado enquanto eu chego até lá. Quando você se planeja para fazer a sua refeição, né? Então a gente comentava de planejar, fazer com moderação um furo consciente, um furo consciente. Vai. Tá. Muita gente não vai cozinhar nessa época, então fala assim, pra mim é difícil, eu não tenho hábito de cozinhar para essa época do ano, né? Não é assim na minha família, já tá tudo pronto, a gente contrata um buffet, tô no restaurante, vou para um hotel, vou viajar. Como é que a gente pode fazer essas escolhas? Tá. Porque a gente não sabe como esse alimento foi preparado. Não, com certeza. A gente sabe o que tem nele, né? Claro. Então, se tem alimentos que dão alergia, hoje eles colocam lá, né, na plaquinha, onde identifica que alimento que é. Queria que você falasse o que a gente pode escolher que é melhor... Ou menos pior. Ou menos pior, isso mesmo. Explica pra gente, doutora. Então, gente, assim, a primeira coisa é você primeiro saber previamente o que vai ser servido. Então, como a Denise falou, às vezes esse cardápio do Natal, ele já é escolhido previamente. Então, você já sabe, por exemplo, se vai ter como contar com uma caponata de berinjela de abobrinha, uma salada. Então, a ideia é você escolher realmente um alimento de cada grupo e não consumir coisas que não estejam gostosas. Então, por exemplo, sei lá, a maionese não tá boa, não precisa consumir. A farofa não tá legal, fica só com arroz. Então, realmente escolher um alimento de cada grupo, né? Então, uma proteína, uma carne, um acompanhamento, uma salada e escolher a sobremesa. Eu acho que é mais ou menos por aí a ideia. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo. No próximo bloco tem muito mais. Até já! Nós estamos de volta hoje falando sobre as festas de final de ano e como manter a linha quando você segue a estratégia low carb, para não colocar tudo a perder, né? Em uma semana aí, de repente, de comemorações. Na verdade, são 2 refeições, né? 4 refeições que você... às vezes vai sair um pouquinho fora da sua estratégia ou não, ou você vai permanecer porque é possível. E é isso que a nossa especialista de hoje, a doutora Renata Gildes, nutricionista, explica para nós, porque é possível sim fazer isso com consciência, nem precisa sair fora dessa estratégia para se alimentar bem, comida gostosa, né? Tem sobremesa também, se você quiser e gostar. E todo mundo da sua casa vai gostar da refeição que você preparar, eu tenho certeza, porque os alimentos são deliciosos, né? A estratégia low carb, ela favorece muito essa questão do sabor, né? Para você que está aí no Brasil inteiro, tem um site também para você adquirir. Você que é de São Paulo, venha até a loja física no centro de São Paulo. Doutora Renata Gildes, nutricionista, hoje fala sobre estratégia low carb nas festas de final de ano. Aí você falou que é possível, né, pegar um pouquinho de cada grupo e fazer uma refeição saudável, com consciência, mesmo que esteja saindo um pouquinho fora. E aqui a primeira observação que você fez que eu achei interessante, pelo que você falou, é fazer um prato e não repetir. Com certeza. Ou repetir, por exemplo, a carne e a salada, né? Assim, de repente, sei lá, você tem, às vezes tem 3 tipos de assados. No segundo prato, você pode deixar o carboidrato de lado, até porque a gente sabe que depois vem sobremesa. Né? Então às vezes tem aquela mesa de doces com 3, 4 tipos de doce. Então o que eu sugiro também é assim, né, de não comer aquela torta de padaria que você já sabe que é só atravessar a rua da sua casa que tem, né? Tenta guardar um lugarzinho para aquela sobremesa mais diferenciada, né? Aquela sobremesa de tradição, que é a identidade cultural da sua família, que eu acho que é uma coisa muito especial, né? Eu acho que a gente não pode ignorar esse tipo de situação. Tem receitas que fazem parte da nossa identidade enquanto família. Então você vai escolher essa, não comer, sei lá, um pudim de padaria, enfim, porque não compensa, né? São coisas que elas não vão te dar um prazer sensorial. Então, escolher também a sobremesa, porque a ideia das pessoas é assim, é a dieta francesa, que é a dieta do Jaque. Já que eu já comi, agora é chutar o balde. Não, porque o preço é muito alto e muitas vezes para você voltar e retomar a estratégia, você tem uma dificuldade, porque é extremamente prazeroso comer carboidrato, né? Então, às vezes, para você voltar...
é muito difícil. A gente perde muito paciente no meio do caminho nessa época, assim, né? Pra quem sabe que o problema é o doce. Sim, com E aí certeza. você já sabe que você vai comer mais de um, você vai querer experimentar todos que estão na mesa. Segura o carboidrato do salgado. Com certeza. Então, de repente, você não gosta de maionese, você não gosta de farofa, arroz você não liga. Então, de repente, você vai comer a salada, as carnes e deixar todo o carboidrato para sobremesa. Não tem problema nenhum fazer isso. Aliás, é ótimo. Agora, não tem como a gente mensurar isso, né? É no olho? Tem algum aplicativo que a gente possa usar? Tem, mas eu acho que não é hora de usar, né? Eu acho assim, Tá. porque você não sabe os ingredientes daquela receita que a Não sua sabe tia mesmo. trouxe, da sua... Então eu acho que aí já não compensaria você ficar tão desesperado contando calorias. Então eu acho que é no olho mesmo, né? E uma dica muito preciosa é assim, você sabe que você comeu uma quantidade suficiente quando você ainda está com fome, né? Então é aquela dica de vó, sair com fome da mesa. Porque se você se sente totalmente com aquela sensação de plenitude, é porque você exagerou, né? Então, comer devagar, apreciar. Geralmente essas comidas elas são servidas frias. Se você puder colocar no micro-ondas para reaquecer, porque é muito comum, às vezes você come um negócio que ele não está te dando prazer nenhum e você vai empurrando para ver se você encontra o prazer na próxima garfada. Isso passa por temperatura, por reaquecimento, né? Então, toma cuidado, é um dia especial, a comida tem que estar gostosa. Então, a gente pega o seu pratinho, leva no micro-ondas para aquecer, para você curtir um pouquinho mais aquela refeição, valorizar aquele dia diferente, né? No dia, então sempre na véspera, a gente tem aquele monte de carnes e no dia, tradicionalmente, você costuma ter uma massa. Sempre tem uma massa. Enfim, pelo menos na minha casa é assim. Tem. Vale substituir aquela massa? Então, se você tem a oportunidade... Eu trouxe até o conjac aqui, né? Que, Vale, né? Vale, Porque vale. quantas vale. calorias você tem na porção? Olha, são 9 calorias na porção inteira, assim, é praticamente isento e é uma coisa que você pode aproveitar o molho que foi feito para todo mundo Isso. e colocar no seu. Então, eu acho que vale sim. Então, fica parecido com o de todo mundo. Fica. E é o seu separado. Ele, como que ele é pra cozinhar? Ele vem pronto? Então, na verdade, ele vem pronto, né? É do quê? É um macarrão Esse de uma macarrão? raiz, que é uma raiz chamada conjá, que é uma raiz oriental, né? E ele tem basicamente 2 tipos de fibras nessa raiz, então ele não tem calorias. Então esse macarrão, ele na verdade ele já está pronto. A única preocupação que você tem que ter é, ao abrir o envelope, ele solta um odor, né? Que é o odor próprio dessa raiz. Então, antes de mais nada, você coloca num escorredor de macarrão embaixo da torneira e deixa 15 segundos, né? Lavando. Tá. E depois você ferve 3 minutinhos, é só isso. Que ótimo. É muito tranquilo, assim. Né? O pessoal gosta bastante, o resultado dele é muito semelhante e dessa marca específica, você tem várias apresentações. Tem penne, tem talharine. Agora, eu não posso deixar de fazer aqui o meu lembrete do nhoque que eu fiz, que eu postei no Instagram, que fica sensacional Não esse vi nhoque. o Você não viu o nhoque? Não vi. Pode fazer. Gente, fica muito legal, assim, me surpreendeu esse Em que nhoque. rede social você compartilhou? No Instagram. @NutriRenataGildes. Vai lá procurar esse nhoque que eu também já tô curiosa. E vários pacientes mandaram foto, eu compartilhei no Stories, legal. funciona. É o nhoque feito com ovo, mussarela e farinha de amêndoas, assim. Bem interessante esse Incrível. nhoque. De repente sua família vai fazer um nhoque, né? Sim, o Você tradicional. leva o seu e no prato... Fica muito parecido. Tá igual? Não, esse aí realmente fica muito parecido. E para ficar até mais charmoso, você pode, depois de cozinhar, que a bolinha sobe bem rápido, você pode passar ele no azeite fazendo um nhoque frito, assim, fica muito gostoso. Vale a pena. O molho, a gente pode usar o molho que as pessoas estão comendo mesmo. Isso, só não pode, lógico, se tiver um pouquinho de engrossante, talvez dê um pouquinho de diferença, né? Porque às vezes o molho branco, ele tem amido, né? Então o ideal são molhos brancos só com creme de leite mesmo, tá? E se for o molho vermelho, ainda Aí. é melhor ser o molho Melhor vermelho? ainda, não, aí tem muito menos caloria. Pode ser o de tomate mesmo, de tomate, fresco. bolonhesa, né, com carne moída, Ótimo. um molho com espinafre. E olha aqui, você falou desse macarrão com jaque, né? Isso. Você tem um desse na sua casa,
Quando eu faço molho à bolonhesa, eu sempre congelo algumas porções para ter numa emergência, Sim. na hora que não dá para cozinhar. Tá pronta a refeição. Não, tá pronta. É muito rápido e vale muito a pena porque ele tem uma quantidade de calorias baixíssima, né? Então, 9 calorias. 9 na porção toda. Sacia uma porção dessa? Tem que experimentar para ver, sacia muito, porque é uma fibra que ela é bem densa. Então, se você não consegue comer esse pacote todo. Não? Tá? Não dá. 200 gramas tem aí? Isso vai dar para 2 pessoas tranquilamente, tá? Ai, que delícia. Vale a pena provar. Excelente. E aí dá pra comer com uma carne Sim, ainda, sim, né? sim. Incrementa. E agora, usar e abusar das saladas, né, Com certeza, com certeza. Você pode fazer, assim, uma série de antepassos. Por exemplo, você pode colocar meio tomate cereja, meio de mussarela de búfala e um enroladinho de rúcula, por exemplo, num palitinho, né? Então, você pode fazer vários antepastos. Aquela arvorezinha de Natal de brócolis, que fica super fofinha também, que aí você coloca as bolinhas como se fosse tomate cereja. Enfim, você pode aproveitar coisas decorativas e que também tenham um papel de saciedade, né? Agora, tem uma sessão aí, uma parte das festas de final de ano, que eu não sei se combina com low carb, que são as frutas. Combina totalmente. Uma variedade muito grande. E eu vou falar aqui algumas que costumam ter aí nas festas de final de ano. Ameixa, low carb. cereja. É low carb. Ai, que delícia. Ameixa, pêssego, cereja. Mas uva não. Uva não. Uva, infelizmente, não. Tá, uva não. Então, por exemplo, no salpicão, que eu ensino muito o salpicão que você pode fazer com frango desfiado, e é um frango defumado, que é uma delícia. Você compra no mercado, é um franguinho que ele vem num pacotinho assim, e aí você, no lugar da uva passa, você pode colocar ou o mirtilo ou o cranberry, que aí fica perfeito. E no lugar da maçã, você usa aquela batata yacon, que eu já trouxe aqui também. A uva passa que é tão polêmica. Totalmente polêmica. Ame ou deixa, né? Isso. O pessoal ou gosta muito ou detesta. Eu acho que é legal. Mirtilo, legal colocar. Perfeito. Mesmo o damasco picado, se você quer um outro tipo de sabor também, você pode colocar o damasco no... Eu tive essa experiência em 2016 para 2017, que foi o ano que eu iniciei a low carb. Eu não furei nem no Natal e nem no Ano Novo. Eu fiz todas as receitas. Tanto que na época eu compartilhei nas minhas redes sociais, na época eu não tinha Instagram, foi no Facebook, mas eu fiz todo o cardápio, que é o cardápio que a gente vai fazer num evento do dia 13 de dezembro. Então quem quiser informações também é só mandar um direct, que a gente vai fazer o menu completo de Natal no dia 13. E você vai cozinhar essa? Não. A gente só vai servir. Vai ter uma palestra e vai servir. Melhor ainda. Degustar. Isso. Agora, para quem tá em casa, sem ideia, não sei, Denise, como é que faz não tenho receitas low carb aqui, minhas receitas não estão atualizadas para estratégia. Tem essa apostila disponível. Eu sou suspeita, porque essa apostila, ela é o meu dia a dia, né? Todas as receitas foram testadas, não tem Ctrl+C, Ctrl+V aí. As receitinhas que a gente colocou, na verdade, foram um compilado de todos os cursos do ano. Então, vai valer bem a pena para quem quiser, né, adquirir. É bem legal. Super legal. E aqui, a doutora Renata ainda explica um pouquinho, introduz a parte teórica da low carb, né? Então te mostra. Tem aquela lista de compras, explica todos os ingredientes diferentes. Que estratégia é essa? Como que funciona essa abordagem, né? Então te explica o que é o carboidrato. Tem aquela questão que você conta aqui pra gente sobre o acúmulo de líquido quando a gente consome mais carboidrato. Isso é uma das suas falas que mais chamou a atenção aqui. Ao longo desse tempo que você vem ao consulta, porque as pessoas se assustam, né? Nossa, mas eu engordei 3, 5 quilos, né? Não, tem uma boa parte é inchaço, água. Né? Assim como quando na primeira semana você acha que você emagreceu 4 quilos, é exatamente isso, dá aquela animada, eu sei. Dá aquela muita murchada, água, né? Tudo bem, o efeito é o mesmo e a gente adora. A gente adora. Qualquer balança a menos é legal. Perfeito. Agora, essa daqui é para seguir, qualquer pessoa pode seguir. Sim, sem problema nenhum. Até diabéticos. Até diabéticos. Só que se tomar insulina é o que a gente falou aqui, né? Então não dá para você sair
trocando a dieta por uma low carb se você usa insulina e se o seu endocrinologista ele não está sintonizado com a proposta. Então, a única ressalva que a gente faz é essa. E as pessoas que têm algum tipo de alergia, né? Então, os produtos, por exemplo, que tem as castanhas, né? Elas podem ser alergênicas, e os laticínios também. Por isso que eu trouxe essa ideia do leite de coco em pó, que ele é um produto também hipoalergênico, que pode ser usado como substituto de algumas receitas. Tá? Eu abri aqui, por acaso, na receita de casquinha de siri low carb. Ah, eu amo. Então, quando a gente pensa, será que é low carb? Porque é carne, né? A pessoa acha que é low carb. Aquela pastinha pode ter algo que normalmente não é aquela low carb. crosta dele. Então, tem duas coisas. Na casquinha de siri, eles usam amido para engrossar o creme, né? Aquele creme. E na casquinha, geralmente é usada farinha de rosca. Então, na nossa não tem nem o engrossante, nem a farinha de rosca, né? Então, a gente faz uma crosta com parmesão. Esse amido para engrossar em qualquer receita serve para nada, né? Só para dar textura, né? Mesmo. Para quem não é que está seguindo a low carb, mas também não quer desperdiçar essa caloria com amido, poderia usar o que no lugar? Goma xantana. Goma xantana, e tem que ser uma quantidade bem pequena, tá? Então você pode usar, por exemplo, meia colher de café, porque senão fica muito colante, assim, mas é bem tranquilo a xantana como engrossante. Excelente. Então dá para fazer. A doutora Renata está sempre em palestras, né? E quando ela fala do endócrino acompanhando junto, quem já tem uma doença crônica associada, né? Aí é importante, porque o endócrino que não segue a linha low carb, ele costuma não aconselhar que se siga o low carb. E há de se respeitar. Não é a existe linha de certo e cada um, errado, né? Eu acho assim, você recebe convidado aqui todo dia, cada um segue uma abordagem. Mas eu acho que assim, a nossa preocupação é quanto à segurança desse paciente. Se você vai fazer a low carb e o seu endócrino não vai fazer o ajuste de insulina, aí você está correndo risco, né? E em quanto tempo se precisa fazer esse ajuste de insulina? No mesmo dia. Começou ajuste de insulina. Imediatamente. E aí serão novos parâmetros a serem adotados? Não, então? os parâmetros eles são os mesmos, a dosagem né? mesmo. A dosagem ela vai ter que diminuir bastante, assim. A dose de insulina. Tá? Então é algo bem bacana. É fantástico, né? Na verdade, teve a oportunidade de falar com a doutora Cris aqui também, né? Na verdade, é uma super solução para quem tem diabetes, né? Na verdade, a Associação Americana de Diabetes colocou no informe de 2019 pela primeira vez que a low carb é a principal estratégia, principalmente para o diabético tipo 2. No caso do tipo 1, aí é um pouco mais complicado, né? Porque no tipo 1 você precisa fazer realmente intervenções mais pontuais aí de insulinas rápidas, então aí precisa ter um cuidado bem mais apropriado, né? Eu falei das frutas, esqueci de perguntar algo que é crucial. Quantidade. Então, assim, fruta, quando você faz a low carb, seria uma ameixa por refeição, seriam as 3 frutas por dia, mais 3 frutas low carb. Então, sei lá, o abacate no café da manhã, o pêssego no almoço e 5 cerejas no jantar. Não é à vontade, tá? Lixia. Aquela lixia não é low carb, né? Não. Mas é muito melhor você queimar o seu carboidrato com lixia do que com um doce normal, né? Assim, aí é muito mais vantajoso. Você adora fruta, você adora uma lixia ou qualquer outra fruta. E você não faz questão do doce, não, muito então, melhor muito você melhor, usar. Não tem nem comparação. É que tudo fica tão vilanizado, né? Sim, que aí parece sim. que é tão ruim comer a fruta quanto é ruim comer o doce, né? Não, porque a fruta tem fibra, ela tem antioxidantes, ela é muito diferente do açúcar refinado. Até né? se você exagerar um pouquinho na quantidade das frutas, mesmo as que são low carb, melhor, se você preferir assim do que o doce, melhor. Sim, melhor. A única coisa que a gente não recomenda é suco de fruta. Então, suco de manga, suco de abacaxi, suco de uva. Por exemplo, a pessoa muitas vezes ela opta pelo suco de uva até pelo caráter de comemoração, mas é extremamente deletério, assim, a elevação da glicemia é muito vertiginosa. E aí tem aquele suco de uva integral. É que esse quando aí ele mesmo. Surgiu, nossa, que maravilha, integral. Tudo que é integral é bom, né?
Aí você acha que é maravilhoso o suco e dá assim, pra você diluir em 5 partes de água, né? Com certeza, aí tudo bem. Aí você pode fazer, na verdade, um drink não alcoólico, né? Você pode fazer uma água saborizada, né? Então você pode colocar o morango, hortelã, até o gengibre, que ele aromatiza, né? Então você faz já uma jarra de água saborizada e se você quiser dar uma corzinha com suco de uva, você coloca uma parte decorativa, vamos dizer assim. Água com gás. Ótimo, excelente escolha. A água com gás, ela só pode ser um problema, por exemplo, para quem tem muita distensão abdominal e gases já, e para quem tem gastrite e refluxo. Agora, porque tem sódio, gente, não, né? Assim, eu acho que tem muito mito, porque o alimento é considerado rico em sódio quando ele tem mais de 140 miligramas de sódio por porção. Água com gás, se ela tivesse 140, ela ficaria salgada, né? Então, água com gás é ótimo, é uma ótima opção. Você não vai substituir toda a água que você toma no dia só por água com gás, né? Mas numa festa, ao invés de tomar um refrigerante, você toma sua água com gás, pode espremer um limão, fica uma delícia. E você falando de refrigerante, é muito importante, é melhor você tomar o zero. Eu falo isso toda vez que eu venho aqui. Porque às vezes a pessoa acha que assim, é tudo horrível. Tá, horrível por horrível, toma o zero que não tem carboidrato, né? Então é uma opção bem melhor. Tá? É que eu tô tão acostumada que pra mim o sabor é igual e não vale gastar a caloria com o normal. Então, sim, se sem é pra dúvida. tomar, tomo zero. Mas que seja a exceção dessas festas, né? Lógico, sem dúvida, né? Melhor assim... do que mas é legal ter lembrado disso, porque a gente falou dos sucos, não tomar os sucos, né? Porque tem muita família que fala assim, eu não tomo refrigerante, eu fiz esse suco aqui pra você, esse suco de caixinha, ou um suco de uva ou de manga, é horrível, porque são calorias que você não percebe que você está ingerindo, né? A que caloria é mais saudável, líquida. certamente, mas que pra estratégia low carb não é o melhor também, com certeza. Com certeza. Principalmente para criança, né? Às vezes a criança, ela fica com... A criança tem que tomar água e comer fruta, não ficar tomando suco, né? Perfeito. A fruta, né, que você consome, né? Fibra, você mastiga. Demora mais para você apreciar. Sim. Um copo de suco é tão rapidinho de tomar, muito rapidinho. Né? Perfeito. Depois de perguntar, então, da quantidade de frutas, nós já falamos da questão das bebidas também. Importante lembrar de hidratar. Final de ano costuma estar muito calor, Sim. né? E isso tudo pode dificultar. Agora, se você começou a fazer a estratégia na semana das festas... Coragem, hein? Vai ter aquele baquezinho que você sempre comenta aqui com a gente, né? É até um ótimo comentário, né, Dê? Assim, eu não recomendaria uma pessoa começar a fazer estratégia low carb, sei lá, faltando 3 dias para o Natal, porque ela vai passar um Natal meio para baixo, assim, né? Porque realmente dá aquela gripe low carb, talvez 3, 4 dias não façam a diferença. Você pode tentar manter e não engordar fazendo essas estratégias compensatórias que eu falei. Não vai fazer diferença, né, 3 dias. Mas eu acho que agora que falta um mês, dá pra você emagrecer, sei lá, né? A gente não gosta de falar número, mas assim, dá pra você chegar no Natal bem mais magro se você começar low carb. E hoje, né, faltando um mês, aí você vai assim, chegando nas festas, provavelmente você não vai querer furar, você vai querer manter. Isso que eu ia falar, ainda mais nesse início, né, dá aquele gás e você não quer furar. É excelente, siga a sua estratégia. Outra coisa que é bem legal, que a gente vai mostrar até depois com mais detalhes, e tá nas redes sociais já a receita do seu panetone? Eu postei ele o ano passado. Tá bom. Mas depois eu posto sim, sem problema nenhum. Legal é você levar o produto para as pessoas consumirem e não falar que esse é o seu, né? Então, não, você tem que levar uma quantidade a mais, né? Mundo. Deixa lá. Não é legal essa coisa de marmita, assim, tipo, você ficar segregado, porque socialmente, emocionalmente, isso não é uma coisa legal. E tem né? todas as frutas aí, né? Tem desse tranquilo. Panetone que eu vi você fazendo no Instagram. Eu coloquei o que eu tinha, eu coloquei damasco e cranberry, mas você pode colocar até cereja, tem morango desidratado. Né? Você só não pode comprar aquelas frutas cristalizadas, tá? Porque aquilo tem açúcar. Então você tem que comprar frutas desidratadas. Então tem cereja, que é low carb, tem morango, tem o damasco. É só tâmara e uva passa que realmente a gente não recomenda, tá? Porção dessa... Esse aí seria 1/4. Tá? 1/4 do panetone. Esse é um panetone pequeno, um mini panetone. E a porção é 1/4 dele.
naquele café da tarde. De café da manhã, do café dia da seguinte. Manhã, né? E eu abri o programa falando sobre isso. Se fossem só as 4 refeições, a gente lidaria com isso de maneira melhor. Agora, não são só as 4 refeições, porque na véspera, mesmo no almoço, sempre a correria... É mais improvisado, né? Já sai um pouco fora. É. Claro que sempre sobra. E aí você, lá o dia 25 ou dia 1º, você almoça e depois você janta aquela comida. E pro dia seguinte, sobrou também. Cada um leva para sua casa. Dê, até queria falar isso. Uma coisa que eu oriento muito é a pessoa já criar marmitinhas assim, com uma etiqueta personalizada, marmitinhas descartáveis. Se ela quer continuar a estratégia e não ter mais essas tentações em casa, já monta as marmitinhas e já manda pro pessoal no primeiro dia. Porque se isso ficar rolando em casa, na hora que você estiver mais fragilizado, você vai comer. Primeiro, né? E outra coisa legal de falar é que sempre sobra muito e acaba estragando. Muito. Então, para ser mais sustentável, cada um leva a jantinha para sua casa. Ou congela, né? O almoço do outro dia, né? Para quem vai continuar seguindo a estratégia. Uma dica legal também para sobra é você usar ou arroz de couve-flor para fazer um risoto, por exemplo, sei lá, sobrou pernil, sei lá. Aí você usa ou arroz de couve-flor ou o arroz com jaque, que tem também. Que aí você faz um arroz de forno, assim, fica bem interessante com essas sobras de carnes. Que bom. Vale a pena também, de Carne dica. Costuma sobrar bastante também. Sim. Alguma recomendação especial para deixar essa carne mais dentro da estratégia? Olha, assim, a única coisa que não pode na low carb são carnes empanadas e carnes com mel, né? Tem até um maple low carb, que é aquela calda, assim, né? Tem barbecue low carb também, que é sem açúcar. Então, o que eu falei, se alguém tiver dúvida dessas marcas, só me manda um direct no Instagram que eu mando um print dessas coisas. Por exemplo, o pessoal gosta muito daquele tender bolinha, né? Então você pode fazer essa calda com esse maple, que é um maple sem açúcar, né? Em vez de colocar mel ou caro, né? Que as pessoas acabam usando aquele melado de cana, se aquilo não é legal, ou aquele produto que ele imita o mel. É horrível, assim. Aquilo lá produz insulina loucamente. E então... ele acaba entrando na carne. Então, mesmo entra, que não com certeza. Não tá aquele creminho, aquela pastinha, ele tá na carne. Tá na carne, com certeza. Dá um sabor gostoso, mas se tem substituto, se você tá na estratégia, por que não tentar, por que não usar? É gostoso do mesmo jeito. Para quem perguntou, a gente vai para o intervalo, mas para quem perguntou, a apostila da doutora, você entra em contato nas redes sociais dela. Então tem Instagram, Nutri Renata Gildes, se você que se interessou pela apostila, manda mensagem para ela que ela te passa as informações. Instagram, @Nutri Renata Gildes. E tem o YouTube para você que quer saber mais das receitas e todos os programas pelos quais a doutora Renata já passou. Em alguns ela faz as receitas também, isso é muito legal. Nutri Renata Gildes. E o Facebook, que é a rede social mais antiga da doutora, né? Você falou que no seu comecinho da low carb era só lá no Facebook. Então procura nas publicações antigas que você encontra um material muito legal também. Renata Gildes, nutricionista. Legal é que você está fazendo a receita. Manda uma pergunta para ela, olha, não deu certo, será que eu fiz alguma coisa errada? Ela responde, te corrige, fala por que não deu certo, e aí da próxima você se dá bem, com certeza. Vamos pro intervalo? No próximo bloco tem muito mais, até já. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre low carb, festas de final de ano, como manter a estratégia aí nesses desafios, essa época que traz grandes desafios. Doutora Renata Gildes, nutricionista, é a nossa convidada, explica tudo para nós. Agora nesse intervalinho, eu estava conversando com a doutora Renata, não é só a sua comemoração em família que pesa nessa época também. Não. Aí tem a confraternização do trabalho, dos amigos, daquele grupo que você manteve contato durante o ano todo, né? Eu sei que esses eventos sociais que envolvem a alimentação acontecem o ano todo, mas eles se intensificam nessa época. Tem o fechamento do ano, né? Então, assim, grupo da igreja, o grupo, sei lá, de mães da escola, enfim, é infinito, né? É infinito. E aí você precisa ter as receitas que estão dentro da sua estratégia para continuar a fazer e para apresentar isso. Não, foi até engraçado, Dê, porque na sexta-feira à noite eu fui num evento desse e eu levei uma quiche
Eu falei, nunca uma receita low carb acabou tão rápido. Em 30 segundos acabou tudo, assim, foi um enxame, as pessoas amaram. Porque tava quentinho, tava assim, tava muito gostosinho. Então, na nossa apostila tem muita coisa com essa característica. Aquela torta de liquidificador, de atum, de frango, essa quiche que ela fica fantástica. Enfim, aquela festinha de levar o pratinho de salgado, o pratinho de doce, a queijadinha, o bombocado que você pode fazer na forminha individual. Enfim, você vai escolher alguma coisa que você possa comer, né? Porque eu acho assim, você furar a sua estratégia numa quarta-feira à tarde, por exemplo, eu não acho que é uma coisa que vai trazer benefício. Porque aí você já engata né, assim, acaba perdendo o controle muito precocemente, né? Então eu acho que eu já comi muita carne louca no copinho nessas festas e já tirei também muito presunto e queijo do lanche de metro, gente. Então assim, às vezes você não tem opção. Então, por exemplo, muitas vezes eu encomendo uma tábua de frios, né? Uma tábua de frios e queijos. Geralmente as padarias fazem por encomenda. E aí você leva, as pessoas amam, assim. Então... Não precisa estar dentro do pão. Não precisa estar dentro do pão. Então, se você já sabe que você vai numa festinha que vai ter o sanduíche de metro, você pode levar a tábua de frios que você vai comer o recheio do lanche, né? Assim, mas dá para levar torta, dá para levar quiche, enfim, tem muita coisa. Eu já comentei com você em outras entrevistas, vou repetir aqui, o que chama atenção para mim nas receitas, eu não sei se todas são assim, porque eu não tenho essa apostila e eu não fiz essas receitas, mas é o tamanho da forma, então, que se usa para fazer as receitas. É menor do que a comum, né? Que você faz aquela forma número 4, enorme, que dá uma torta grande. Isso. Geralmente, por exemplo, a quiche a gente usa numa forma de fundo removível de 20 centímetros, os pães geralmente é na forminha de bolo inglês, mesmo os bolos, né? Que nem esse panetone, você pode fazer numa forminha como se fosse um bolo festa, alguma coisa assim. Se você precisa fazer para mais pessoas, faça 2, 3 receitas. Sim, sim, sem problema nenhum. Fica a mesma coisa dobrar a receita e fazer ela maior? Então, ou é melhor dobrar fazer... eu não vejo tanto problema. Se passar disso vai dar diferença assim, porque a receita low carb ela não tem glúten, ela não dá estrutura, então às vezes ela fica com aquela depressão no meio. Uma coisa que segura bastante a estrutura é aquele emulsificante gel para sorvete. A gente usa muito isso em bolo também. Você vê, essa aqui ela não perdeu estrutura, né? Ela subiu e ficou. Mas às vezes um bolo mais assim delicado, às vezes cai, então o emulsificante é uma alternativa também. Perfeito. Então, não vai ser só a comemoração da sua casa, na sua família, né? De repente você vai emendar janeiro numa viagem aí e você precisa saber o que escolher melhor. Quando você tem o conhecimento da estratégia, daquilo que você segue, por isso que é fundamental você ter o contato com o nutricionista, passando em consulta, fazendo curso, que já a gente vai falar do curso online que está ficando pronto da doutora Renata. Isso é fundamental, porque aí te dá o poder de decidir sobre a sua que é o que a gente mais fica feliz, né? Quando a pessoa toma suas próprias decisões baseadas na estratégia corretamente, né? Quando ela não tem dúvida se a aveia pode, esse bolo de banana low carb. Gente, banana não é low carb nunca. Né? Então, assim, um bolo de banana low carb, ele pode ser low carb para uma gestante ou para uma criança, mas ele não é low carb, tá? Pode não ter, não acrescentou, não adicionou açúcar nele. Isso, mas ele vai produzir insulina. Perfeito, perfeito. E desde a infância, né, Rê? Então, quando a gente fala de escolher, você tá ali no self-service, você escolher, para você que é mãe, deixar o seu filho escolher, ele tem que escolher se hoje ele vai comer o purê ou se ele vai querer o arroz. A gente fala muito quando a gente vem aqui, né, Dê? Porque assim, eu acho que se a gente pudesse dar uma mensagem para as mães, assim, tire da cabeça do seu filho que arroz e feijão é todo dia. Não é todo dia, tem outros carboidratos, tem um purê, tem uma massa, né? Então, de repente, ele vai comer naquele dia, sei lá, uma panqueca, só a panqueca e a salada, porque a panqueca já tem massa, né? Então é isso. Vamos preparar para dar um recado? A gente falou bastante, então, do que está disponível aí nas festas de final de ano e costuma ter bastante salada, né? Sim. Então, é uma oportunidade que você pode ter de fazer aquele seu primeiro prato, um prato de salada. Mas uma grande pegadinha, pelo menos para mim, é um molho para salada. Porque tem uns molhos muito gostosos, só que totalmente fora de qualquer dieta. Tem açúcar, às vezes, Queria que você falasse um pouquinho.
Ah, então, eu gosto muito os molhos que eu recomendo muito são molhos de iogurte, então você pode bater, por exemplo, iogurte, limão, hortelã, azeite. Você pode fazer um falso molho de mostarda e mel, utilizando a mostarda e aquele maple. Você pode fazer um molho Italian, colocando, por exemplo, um vinagre balsâmico, azeite e especiarias. E também você pode colocar ervas desidratadas como orégano. Enfim, né, eu acho que na nossa apostila a gente tem a salada no pote, tem várias opções de molhinhos deliciosos, shoyu também. Enfim, as opções são enormes aí de molho de salada. Vou voltar a conversar com a doutora Renata, que é o seguinte, você falou dos molhos então para saladas, tem alternativas, né? Dá para fazer o seu molho de salada, dá para encontrar também, tem alguns industrializados, não sei se é o ideal, né? Mas para quem não vai ter oportunidade de fazer e vai querer levar esse molhinho da salada para casa da mãe, da tia, da sogra, tem industrializado que também funciona, né? Então, industrializado, ele não pode ser aqueles molhos cremosos, tá? Porque eles têm gorduras de má qualidade, eles têm emulsificantes que a gente não recomenda. Mas tem alguns, até sachêzinhos, que na verdade eles têm só o azeite, o vinagre e as ervas. Então, esses dá para consumir. Se eles forem aqueles molhos mais líquidos, geralmente não tem tanto problema. É que as gorduras do tipo ômega 6, geralmente a gente não recomenda, né? Porque são gorduras mais inflamatórias. Então, o ideal é usar o molhinho com azeite de oliva mesmo, né? Vamos falar um pouquinho do seu curso online? Tá na fase de finalização, já em breve disponível. Isso, assim, a gente como a gente teve um atraso na edição das aulas, a gente já até parou de divulgar a pré-venda, mas ainda tem uma pré-venda, né, para quem tiver interessado, tem um preço especial de pré-venda. E é um curso que, assim, ele vai dar todas as orientações para a pessoa fazer a low carb por conta própria, né? Então, são cursos que vão ter aí 20 aulas, com 10 a 15 minutos de duração, com apresentação no PowerPoint, tem um material de apoio também. Então, tudo aquilo que você já usa nas consultas, sim, né? Sim, com completo, todo esse tempo assim. De experiência. Porque como a gente não pode dar atendimento online, né? A gente pensou, muita gente que é de fora, principalmente quando eu venho aqui, porque o seu programa ele vai para todo o Brasil, a informação. Então a gente... curso que vai trazer essa informação para quem tem interesse. E eu sei que na internet tem esse material e dá para você buscar, só que às vezes não tá você tudo tem que junto. peneirar, isso, né? E não tá junto às vezes, exatamente. Não tá agrupado numa sequência lógica. Então às vezes você tem uma dúvida, só que aí você tem que ficar procurando. Então, como as aulas elas vão ter temas específicos, em 10 minutos você resolve a sua dúvida e vai ser bem interessante aí para fazer o processo todo, né? Vou me preparar para dar um recado. A gente vai precisar de mais tempo para falar sobre isso, mas depois eu volto e a gente finaliza o programa falando sobre esse tema. Nós não chegamos nem na última etapa do ano ainda e tem gente que já desistiu. Sim. Que começou aí durante o ano, fez a estratégia, teve algum problema, de repente precisou parar, ou teve um problema de saúde. Isso é muito comum. É muito comum, principalmente com familiar, isso. né? Aí você tem que abandonar, não dá, porque você precisa de dedicação. E aí a pessoa engordou de novo, porque engorda mesmo. E aí ficou desanimada. E agora, chegando o fim do ano, já não tá como queria. Não tem roupa para usar nas confraternizações. Não tem aquele bônus que a gente precisa, né? Sim. Então, aquela margenzinha para você ficar um pouquinho mais tranquilo. A pessoa desanimou. E essa é uma característica do nutricionista que ele precisa ter, que é fazer esse paciente animar de novo. Só que para você conseguir fazer isso, ele tem que chegar até você, né? Ele tem que voltar, ele tem que falar, ter coragem de voltar. Não deu certo, eu desisti, e agora? Explica um pouquinho. Eu acho que é bem interessante isso, né, Dê? Porque, assim, as pessoas elas ficam com vergonha de acionar o profissional justamente quando o profissional tem ferramentas para ajudar. Então, eu já falei isso muitas vezes aqui, não existe só low carb para emagrecer, tem um monte de outras estratégias. De repente, a pessoa se beneficiaria de um outro esquema, de uma contagem de calorias, ou com uma abordagem mais comportamental. Então, tem que realmente reunir forças aí para voltar e não precisa ter nenhum tipo de desconforto, nenhum tipo de vergonha, porque o nosso trabalho é isso mesmo, né? A gente trabalha com essas porcentagens e a gente quer muito que vocês retornem para a gente fazer esse final de ano valer mais a pena, com certeza. Vou voltar a conversar com a doutora Renata.
A gente falou da pessoa que desanimou, e às vezes ela não desanimou, mas na balança ela não está perdendo mais. Mas ela está fazendo low carb. Tem algo errado? Pode ser que ela tenha aumentado um pouquinho o consumo do carboidrato? Explica um pouquinho pra gente. Acontece? Acontece muito, acontece demais. Muitas vezes isso tem a ver também com um relaxamento natural no processo, né? Então, de repente, você começa a abrir exceções que você não fazia antes e o excesso daqueles itens que eu já comentei aqui, né, que são queijo, castanhas e gorduras. Então, no começo, tudo é diferente, tudo o seu corpo ele vai responder de uma forma mais intensa, mas depois ele desenvolve realmente um sistema de adaptação que vai tentar bloquear realmente a mobilização dos estoques de gordura. Então, nessa hora, precisa de uma avaliação mais criteriosa, diário alimentar, né, e avaliar se você realmente está focando a sua estratégia em planta, bicho e ovo. Se você não está fazendo muita receitinha. E pode ser que a pessoa não precise perder mais? Muitas vezes pode acontecer que ela já chegou no set point, né? Então isso é uma coisa muito complicada. Só que às vezes não é o número não do é peso o número ali mágico, exatamente. Isso. Esse bendito número mágico aí, que as pessoas muitas vezes elas estão querendo forçar uma situação e aí as estratégias elas teriam que ser bem mais pesadas, jejum intermitente, mais planta, bicho e ovo, né? Diminuir drasticamente o número de receitas e diminuir o número de refeições, aumentar a janela de jejum, diminuir os lanches intermediários, enfim, dá para fazer qualquer coisa. Se não, né, aqueles atores e atrizes que fazem filmes que precisam emagrecer 20 quilos, eles não conseguiriam, eles conseguem, né? Então, assim, dá para fazer. Você fala de reduzir as receitinhas. Então aqui, por exemplo, tá na época de fim de ano, você quer comer um panetone? Dá para fazer. O ideal era você ficar sem. Exatamente. Nesse segundo momento, né? Perfeito. Tá? Porque assim, quem consome, por exemplo, toda a gordura da farinha de oleaginosa, ela vai ser queimada antes do seu estoque de gordura. Então, todo o excesso de gordura, ele acaba não sendo produtivo para quem quer perder peso. E muita gente consegue fazer receita até chegar na meta. Por isso que a gente fala que é individualizado, né? Agora, para quem tá seguindo, né, essa estratégia, não tá mais reduzindo na balança, também não tá incomodado com isso, sim, a manutenção tá ótima, maravilha. Pode ser que a pessoa encontrou um lugar de manutenção. Hoje no meu Stories eu postei uma coisa muito interessante, que é um teste que eu tenho feito com os pacientes, e eu fiz o teste comigo para mostrar. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa tá fazendo certinho, mas, por exemplo, ela não está em cetose, tá? Então, eu fiz o testezinho, né? Eu comprei o aparelho, fiz o teste tanto de glicemia quanto de cetona. Então, no de glicemia, eu provei que treinar em jejum não abaixa a glicemia de ninguém. A minha glicemia estava 100, eu estava totalmente em jejum e pós-treino, né? Que isso é um comportamento natural. Quando não tem carboidrato, seu fígado produz porque precisa, então não vai né? falar assim, nossa, tá em jejum e tá 100? Pois é, isso aí significa que eu faço a low carb. Por quê? Porque o meu sistema ele está jogando carboidrato e não estava em cetose. Então, com uma paciente, por exemplo, em especial, eu fiz esse trabalho de aparelho de glicemia, ela já tinha perdido bastante peso, ela me procurou justamente porque ela não estava perdendo mais nada, e aí ela conseguiu em um mês perder 4 quilos. Só que a gente fez uma abordagem muito mais detalhada. Mas é possível, desde que a pessoa queira. Né? Pena que nosso tempo está acabando. Eu vou passar os contatos de novo da doutora para você se manter atualizado, saber do curso, saber da apostila dela e de onde ela estará aí nas próximas semanas. Instagram, @NutriRenataGildice, no YouTube, NutriRenataGildice. Várias receitinhas, vários vídeos maravilhosos de entrevistas, de outros programas que a doutora vai também. E no Facebook, Renata Gildice, nutricionista. Doutora, obrigada por ter vindo. Obrigada, Dê. Não sei se eu te vejo até o Natal. Um Feliz Natal para você, para sua mãe, toda a família. Mas para ela eu vou passar lá, que eu tô devendo uma visita para ela. E ela adora quando você vai lá. Um beijão, viu, Rê? Obrigada, viu, Rê? Obrigada. Adoro te receber aqui, aprender mais com você. O nosso telespectador também adora, sempre manda as mensagens. Mantenham esse contato também, que é super legal. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.